série Municípios Capixabas, você conhece Itarana, cidade localizada a 127 quilômetros da capital do Espírito Santo. O município se encontra no meio de vales e montanhas, na região central serrana do estado. Com 11.500 habitantes, Itarana possui características de cidade do interior, com belas paisagens e muita tranquilidade. A história do município começa na segunda metade do século XIX, com a chegada de colonizadores europeus, vindos sobretudo da Itália, em busca de terras e melhores condições de vida. Famílias que estavam estabelecidas na região de Santa Teresa vão para a região de Itarana a partir de 1850. É a primeira informação que a gente tem. Eles haviam recebido notícias de outros italianos que haviam passado por ali, dizendo que as terras eram bastante férteis, então eles acabam migrando para essa região ali muito próxima de Santa Teresa. Os italianos, eles vieram, estava uma época difícil na Itália, né? E um grupo, inclusive o meu avô, Santos Venturini, né? Veio com a família também, mas eles saltaram em Vitória e vieram pelo rio Santa Maria, que hoje não é navegável, mas ele era navegável. E depois de Santa Leopoldina, eles começaram a andar, a procurar, porque diziam que terras assim boas para trabalhar. Aí encontraram com o rio Santa Joana, que é o rio que corta aqui a cidade. E nesse rio tinha uma árvore, um pé de figueira, muito grande. E eles tiveram, pensar, eles falaram, parece uma nova Itália. Entre 1890 e o início do século XX, a gente vai ter o crescimento daquela região de Itarana, Itaguaçu, enfim. E, finalmente, eles vão conseguir algum progresso no sentido de caminhar para uma independência política, mas que ainda não se consolida na primeira metade do século XX. Mas somente 20 anos depois que Itarana se tornou, de fato, independente. Mas o município de Itarana só vai ser criado propriamente em 1963. É um movimento bem mais recente, tá? Se desmembrando, então, definitivamente de Afonso Cláudio, de Itaguaçu, e se tornando um município independente. Em 1943, por decreto, foi instituído o nome Itarana. Muitos moradores afirmam que o significado vem da Pedra da Onça, nome do marco geográfico do município, que tem 400 metros de altitude. O motivo seria porque na língua tupi, Ita significa pedra, Irana significa onça. A denominação é uma referência a um tipo do felino que, dizem, viveu na região, a sussuarana. Minha mãe contava, antes disso, que as onças vinham arranhar nas portas, que tinha muita onça. De noite, elas tinham que fechar bem a porta porque a onça vinha, né? E a pedra ficou conhecida como Pedra da Onça. Dos quase 12 mil habitantes de Itarana, quase 70% estão na zona rural. A base econômica da região está ligada à agricultura e à pecuária. Aqui o município de Itarana, ele é dividido em duas regiões, a região quente e a região fria. A região fria, a principal atividade é o café arábica, e na região quente é o café conilon. Além dessas atividades, também tem a banana, é uma atividade que está crescendo muito aqui. O inhame também é forte, o limão e a manga, de uns anos para cá, também está crescendo muito através do polo de manga. Embora o café tenha maior representatividade econômica, os produtores rurais da região recebem incentivos para diversificar a produção. Na propriedade do José, localizada em Baixo Sossego, o desenvolvimento vem junto com organização e planejamento. Diversificamos porque nós mexíamos com gado de leite e chegou um momento que não estava dando para a gente
manter. E aí nós estamos diversificando aos poucos para chegarmos aonde que nós temos hoje, né? Nós temos a graviola, limão, banana, até moia, pinha. E mexemos também, em determinada época do ano, com verdura em geral, né? Berinjela, jiló, tomate, né? E assim vamos a cada etapa realizando aquilo que a gente deseja na propriedade, com um pouco de dificuldade, que muitas vezes o tempo não ajuda. Mas nós estamos aí nesse barco, tocando devagar. A maior parte do território de Itarana fica na zona rural. Na localidade de Matutina, a 8 quilômetros da cidade, 3 fazendas chamam a atenção. A do Manieiro tem uma reserva ecológica com mais de 170 hectares de área protegida. Na propriedade do Ricardo, a piscicultura aparece em destaque. São mais de 200 viveiros. Segundo o dono do lugar, a estância possui a maior produção de alevinos do estado. Existem mais de 30 espécies de peixe nesses tanques. 80% da produção é de tilápia. Já na Fazenda Boa Vista, o forte é a produção de queijo. Diariamente, são processados cerca de 850 litros de leite, que se transformam em 100 quilos de queijo. Todas as etapas da produção são feitas em família. A dona Álida faz esse trabalho há quase 50 anos. Eu me sinto feliz fazendo esse trabalho porque, né, é de geração em geração. Da agora para frente eu passo para a nora. A nora e a neta. Estão aí fazendo queijo. No caminho de volta para a cidade, passamos pela Serra do Bananal, onde se vê belas paisagens do Vale do Sossego. Em certa parte do percurso, é impossível não parar para contemplar a imponente Pedra do Penedo. Além das belezas naturais, o município de Itarana é rico em cultura e gastronomia. Por aqui, há diversas casas que vendem produtos regionais da agroindústria artesanal, como bolos, pães, doces e biscoitos. E que tal um café moído e torrado de forma artesanal? Valdomiro planta, colhe, seca, torra e moe o café. São cerca de 350 quilos por dia. O trabalho já rendeu até prêmio, o segundo lugar no concurso de qualidade de café arábica do estado, realizado por instituições e indústrias ligadas ao segmento. Outro produto que sai do município para o restante do estado é a cachaça. Depois da moagem da cana, o caldo passa por vários processos de decantação, fermentação, destilação e condensação. Nesse alambique, 1.000 litros de caldo se transformam em 100 litros de cachaça artesanal, que pode ser adquirida branquinha ou envelhecida em barril de carvalho. A poucos quilômetros da sede de Itarana está a localidade de Alto Jatiboca, uma das mais belas do município. Aqui existe uma comunidade pomerana. Esta geógrafa conta que os imigrantes alemães, vindos da extinta Pomerânia, chegaram à região no início do século XX e foram para as terras mais altas por causa do clima mais fresco. Até hoje, os descendentes ainda preservam as tradições dos antepassados. O pomerano, ele, principalmente aqui no município de Itarana, ele conseguiu manter muito da sua cultura, até porque ele se uniu aqui nos altos. Então, pela forte concentração do núcleo aqui, eles conseguem manter, língua principalmente, né? A língua é ensinada em casa, já é uma língua materna mesmo, muitas crianças vão indo para a escola,
não sabendo falar o português. A gente tem casos aqui na comunidade onde a criança vai para a escola com 6 aninhos falando somente pomerano. Então a língua é muito forte ainda entre os pomeranos aqui. E a questão da dança, da música, nas celebrações religiosas acontecem, o pastor faz parte das celebrações em alemão, né? Tem os cultos também parte em pomerano. E a tradição, a economia básica, né? O que eles prevalece é a agricultura, né? São camponeses, porque lá na Europa eles também eram pequenos latifundiários, né? Agricultores, então isso também prevaleceu aqui no município. Então eles mantêm essa tradição da agricultura, do cuidado com a terra e sempre as manifestações culturais, né? Língua, dança, comida típica, né? Os casamentos acontecem conforme tradição antiga. Em Alto Jatiboca, é possível encontrar construções rurais com características dos imigrantes pomeranos, como casas e igrejas. A casa da família Stur, por exemplo, foi construída no início do século XX. E a igreja luterana, que teve a pedra fundamental lançada em 1969, substituiu uma antiga construção feita pelos primeiros moradores daqui. Em várias comunidades da região, a língua pomerana é preservada e difundida no meio familiar, religioso e social. Hvor altijd sin i Tirana har varit altos os pessoas i Tirana, hvor fan sitt har varit det. Grande parte da riqueza cultural tem raízes na dança e na música. Uma dança comum da região é a chamada Herr Schmidt, trazida pelos imigrantes. E a concertina é que dá o ritmo, desde os antigos bailes. Semelhante a uma sanfona, o instrumento foi originado na Alemanha e é muito usado em festas de casamento e festejos folclóricos. Esta é a versão, em pomerano, de As Mocinhas da Cidade, canção consagrada na voz da dupla caipira Belarmino e Gabriela. Os grupos de metais também estão presentes nas principais comemorações da região. Desde 1929, Itarana conta com um coro de trombonistas. Um dos eventos mais importantes para o povo pomerano é a cerimônia de casamento, um evento comum em muitas culturas. Mas no caso dos pomeranos, com uma curiosidade que intriga muita gente: o vestido da noiva. Em vez do tradicional branco, ele é preto. A quebra de louças também foge à regra das festas tradicionais. O preto, na verdade, simbolizava a morte social, né? A noiva saindo do lar paterno ali, com todas as mordomias, aí ela ia partir para uma vida com mais compromissos, né, sociais, com mais responsabilidade. Então o preto simbolizava uma morte social, né, daquela vida que ela levava. E aqui no Brasil, então, isso já não acontece mais. Hoje se casa de branco, né, também já virou tradição. E o convite do casamento, ele acontece, geralmente acontecia com o Hortespira fazendo o convite, que ele era geralmente o irmão da noiva, que saía de casa em casa fazendo os convites, fazendo em forma de oração em círculo na casa, convidando então todas as pessoas da casa. Hoje, esse convite com o convidador já não se faz mais tanto, então já são os convites impressos. Mas na festa mesmo, propriamente dita, ainda tem a dança do quebra-louça, que é o Poldreavond, tem a dança dos noivos e as comidas típicas também, sopa de galinha, o arroz doce, o risopp, né? Então isso são coisas que prevalecem ainda hoje no casamento pomerano, sim.
Aqui ainda tem muitos pomeranos que casam nesse estilo. A culinária, assim como outros costumes, também foi mantida. Os imigrantes pomeranos produzem diversos pratos típicos, como o pão de milho e o bolo ladrão. E o que não pode faltar na mesa é o brote, uma adaptação do pão, mas que utiliza apenas produtos naturais que podem ser colhidos do quintal. A receita é fácil e dá para fazer em casa. Leva batata doce, inhame e cará, que pode ser substituído por trigo, milho ou fubá, além de açúcar, sal, fermento e água. É preciso ralar tudo. A dona Neuzinha deu um jeito de construir uma máquina que a ajuda nesse processo. Depois, basta misturar os ingredientes e levar para o forno bem quente durante 1h30. Itarana é uma cidade bonita naturalmente, rica em rios, montanhas, vales e cachoeiras, como a do Jacó. Na tranquilidade do lugar, é possível ouvir os passarinhos cantando. Opa! Parece que fomos enganados. Esse é o Carlos Jacob, que imita mais de 30 espécies de pássaros e já ganhou prêmios por isso. Minha avó sempre falava que quem perdia passarinho não tinha perdão. Não tinha perdão, tinha aquele medo. Aí eu perdi um passarinho, eu fui trabalhar num terreno fora na Limoeira. Depois disso que começou tudo isso. Aí morreu esse passarinho na gaiola de fome. Aí eu falei assim, lembrei que minha avó falou, não tinha perdão quem prendia, imagina quem deixa morrer de fome. Aí eu só fiz assim, pensei, meu Deus do céu, o que eu preciso fazer para ser perdoado? Sabe, na minha vida, o que eu preciso fazer perdoado? Disso eu comecei a subir a diferente, aí o braço deu esse dom assim e aprendi a aliviar aquele peso, sabe? Entre outras opções de lazer em Itarana, há o Pesca e Pague Estância Pedra da Onça. O local é uma boa opção para ficar com a família, em contato com a natureza e o ar puro. A estância fica aos pés da Pedra da Onça e da Igreja do Sagrado Coração, conhecida como Igreja Verde devido à sua cor. A capela, da década de 1950, teve como inspiração um modelo vindo da Holanda com os imigrantes. De volta à região central, encontramos a Igreja Matriz Nossa Senhora Auxiliadora, um dos cartões postais da região. Erguida em 1910, em um pequeno altiplano, a matriz possui construção primorosa. Os elementos decorativos dão um clima requintado ao local. Recentemente, a igreja foi inteiramente restaurada. Vitrais coloridos com imagens de santos foram doados pela comunidade. A Igreja Matriz não é apenas um marco para o cristianismo, mas também para designers e arquitetos, por ter surgido em uma cidade simples, com poucos recursos, uma obra desta magnitude que encanta. Já a comunidade Alto Toma Vento, na saída de Itarana, preserva a Capela de Santa Luzia. A capela foi construída para substituir a capelinha de madeira que havia sido edificada no local em 1936. A nova obra foi concluída em 1946. Toda feita em pedra, a construção foi feita no cume de uma grande rocha. As manifestações culturais também demonstram a preservação da identidade de um povo trabalhador e acolhedor. No mês que antecede o carnaval, o Boi Janeiro faz sucesso pelas ruas da cidade, uma tradição de mais de meio século. O folguedo é composto por boneco em forma de boi, costurado pelas mulheres da cidade.
Eu acho que é uma coisa muito boa, que é a alegria das crianças e todo o povo. Se não tivesse boi, não tem nada em Itarana. Ele é a alegria do povo. Faço com muito prazer, porque eu gosto de ajudar e enquanto que eu puder a gente faz, né? Enquanto que eu puder eu faço Boi Janeiro de mil amor, para alegrar o povo. Enquanto o Boi Janeiro passa, acompanhado de uma pequena bateria, os moradores vão se juntando e depois se concentram na praça. Inspirado no Bumba Meu Boi, dança do folclore popular brasileiro que surgiu no Nordeste do país, a comemoração popular diverte adultos e crianças. Onde é um foguedo que anima a semana que antecede o carnaval, onde nós levamos alegria para as famílias, as mães levam as crianças, onde é um município pequeno que tem pouca diversão, e o carnaval e o Boi Janeiro com a turma do Boi Juruba é uma cultura que nós mantemos para fazer a alegria da nossa comunidade e que a gente pensa em manter para sempre, porque toda a comunidade se envolve e é um grande acontecimento para a nossa sociedade. A cidade é pequena, pacífica, com tranquilidade e qualidade de vida, o que cativa não só visitantes, mas principalmente os moradores. Morar em Itarana, para mim, é muito bom. É um lugar excelente para estar criando os filhos, o nível de segurança é bom, a violência é baixa, as escolas são referências no estado, a população é amigável, acolhedora. Então eu considero um lugar calmo, pacato, precisa ainda de um nível de desenvolvimento melhor, mas a gente consegue isso com um trabalho em comunidade. Morar em Itarana é tranquilidade, as pessoas muito humildes, todo mundo conhece todo mundo e carnaval que as pessoas de fora vêm e é muito agradável. Itarana é um povo muito bom. Viver em Itarana é bom, tal, porque eu tenho vários amigos aqui, a gente sai de noite pra pracinha, bate uma pelada, é isso aí, o pessoal todo mundo junto, conhecido, tal, é isso aí, eu viver em Itarana é isso pra mim, curtir meus amigos, família. Assim a gente se despede de Itarana, um lugar bonito, onde se pode encontrar a natureza e a felicidade. Um lugar de povo alegre e acolhedor, dono de uma paisagem inesquecível.